Olá, pessoal. Meu nome é Renata. Hoje estou aqui como representante da Associação de Pais e Mestres do Colégio São Carlos de Santa Vitória. Sou mãe de duas meninas, de 16 e 11 anos, e como toda a família, estamos tentando enfrentar esse momento de pandemia do Covid-19 da melhor forma possível, tentando equilibrar entre o desconhecido e suas incertezas e tentar levar a vida dentro dessa nova normalidade. Dentre essas mudanças que nos foram impostas, passamos a conviver com as aulas online da escola. A sala de aula passou a ser a tela do computador ou a tela do celular. E nós, pais, não fomos preparados para dar esse tipo de suporte aos nossos filhos. Muitos de nós trabalhamos o dia inteiro e nem temos essa disponibilidade de tempo. Isso fez com que muitos pais recorressem à direção da escola e às coordenadoras em busca de ajuda, para conseguir adequar a educação dos filhos, o cumprimento das obrigações escolares e a sua rotina de trabalho. Então, a direção, junto com as coordenadoras, selecionaram uma série de questionamentos e dúvidas dos pais e convidamos a psicóloga Fernanda Duarte hoje para um bate-papo, que a Fernanda vai tentar responder esses questionamentos, ou pelo menos trazer um pouco mais de conforto para nós, pais e mães da pandemia. A Fernanda é formada pela Universidade Católica de Pelotas há mais de 15 anos. Ela é pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, possui larga experiência em atendimento ao público adulto e jovem, atuando como terapeuta, orientadora vocacional e palestrante. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, né, retornar à casa onde o meu conhecimento, a busca pelo conhecimento começou. Afinal de contas, o Colégio São Carlos é a minha escola raiz, eu diria assim, né? Então, foi lá que tudo começou e é sempre muito carinhoso esse convite, é sempre visto e aceito com muita dedicação mesmo, porque é um prazer poder retornar e contribuir, né, com a sociedade de Santa Vitória, para que a gente consiga, né, passar por esse momento que já está tão pesado de uma forma mais leve. Então, Renata, qual é a minha proposta, né? O que eu pensei? Antes de nós começarmos de fato a falar, né, sobre o principal, né, tema, digamos assim, que seriam os desafios em conciliar a rotina escolar e o convívio familiar em meio à pandemia, é muito importante que a gente se atente, né, o quanto a emoção, né, o tratar as emoções de uma forma natural é algo muito importante para que a gente reconheça e consiga de fato entender o que a gente sente, por que é que a gente sente, né? Porque o ser humano, ele é integrado, digamos assim, né? Ele não é um quebra-cabeça que tu tira uma parte e ainda assim tu consegue enxergar o todo. Ele é composto, digamos assim, né, de várias dimensões, eu diria, né? Seria a dimensão física, que seria o nosso corpo, né? A dimensão sensorial, que seriam os sentidos, aonde eu me comunico, né, com o mundo, a dimensão emocional, que é como eu interpreto o mundo ao meu redor, o racional, que seria bem o concreto, lógico, prático, e o espiritual, né, que não se restringe só à religiosidade, é um assunto, eu diria, bem mais amplo do que isso. E se a gente focar, né, na dimensão emocional, a gente precisa distinguir, digamos assim, o que são emoções e o que são sentimentos. A emoção, ela é visceral, né? A emoção, ela vem, tu não tem controle de não ter a emoção, tu tem controle de não transparecer, digamos assim, de não colocar ela no ambiente em que tu estás, né? Então, tu tem este controle. Se eu fico triste, eu posso controlar o choro, que é a resposta, mas eu não tenho como controlar não ficar triste, né? Então, ela é visceral, é como se fosse uma resposta neuroquímica frente a um estímulo externo, né? E assim como ela vem, ela vai, ela não perpetua. Quando uma emoção, seja tristeza, raiva, essas emoções, quando elas se perpetuam, a gente acaba tendo o que a gente chama de transtornos de humor, que aí é algo que precisa ser tratado junto a um profissional da área, tá? Então, e as emoções, nós teríamos 6 emoções básicas, que a gente chama, e que elas estão muito bem configuradas no filme Divertidamente. Não sei se tu já assistisse ou as tuas gurias já assistiram.
E a gente tem a ideia de que um filme de desenho é só criança que vê, e não. O filme Divertidamente, ele trata de forma muito genuína esse conteúdo, que é algo muito rico. Ele serve sim para a criança olhar, mas ele também serve muito mais para o adulto aprender a daqui um pouco lidar com essas emoções também com os seus filhos e com as suas próprias emoções, né? O quanto ali, das 6 emoções ali, né, aparecem apenas 5 no filme, mas as 6 seriam nojo, raiva, medo, alegria, tristeza e surpresa. A surpresa está junto com o medo ali, né? Que faz de tudo para evitar qualquer tipo de situação desconhecida, né? Que é ter o controle sempre. E a gente vê a alegria não permitindo que as outras emoções se manifestem, né? Então ela não permite que a tristeza faça o seu papel. A tristeza é a que mais quer se manifestar e ela não deixa. Então ela nunca permite que a menina que está ali entre os 11 e 12 anos, que é a Riley, que ela se conecte com a tristeza, porque não é bom ficar triste, né? E mais para frente no filme a gente vê o quanto ficar triste é um momento de amadurecimento emocional, né? É um momento que eu fico mais reclusa, eu fico mais comigo mesmo, me conecto, né? E eu começo a entender o que aquele momento triste está querendo me dizer, né? E eu aprendo a lidar no momento em que eu questiono essa emoção. Então a gente precisa entender o que sente, dar sentido a isso, digamos assim, né? E seguir em frente, né? É o que eu falo, né? Eu sempre reforço, não é normal ficar triste o tempo todo, mas é muito normal ter momentos de tristeza, porque favorece o amadurecimento, tá? E aí a gente tem, então, né, o sentimento. Emoções e sentimentos, eles são tratados, né, como se fossem sinônimos, e na realidade eles são muito distintos. Emoção eu já expliquei, que é mais visceral, e o sentimento é exatamente o resultado que eu tenho dessa experiência emocional, é o julgamento que eu faço disso, né, é a forma que eu imprimo aquela emoção. E aí eu posso, daqui um pouco, receber um convite para uma palestra, para uma live, e eu ficar muito ansiosa, né? O sentimento da ansiedade, ele aflora. E aí essa ansiedade, ela é muito mais uma resposta da emoção medo, porque é o medo do desconhecido, medo do novo, medo de será que eu vou dar conta? Será que vão gostar? Será que vai dar certo? E aí eu posso ter uma ansiedade funcional, que olha para o medo e diz, não, beleza, é normal ficar ansiosa, vamos se preparar para a situação. E aí eu estudo, eu preparo conteúdo, eu treino, eu apresento, né? Eu faço a coisa da melhor forma possível. E eu tenho a ansiedade disfuncional, que aí é quando eu recebo esse convite e eu penso, não estou a fim de lidar com esse medo agora, não quero. E aí eu, na maioria das vezes, posso vir a perder excelentes oportunidades de trabalho, de promoções, de divulgar o meu trabalho mesmo, tá? Uhum. E o sentimento, diferente da emoção, porque a emoção vem e vai, o sentimento ele fica por mais tempo. Por quê? Porque ele é como se fosse aquele feedback, né? Ó, tu já sentiu medo uma vez, o que tu vai fazer com isso? Tu vai reagir ou tu vai fugir? Né? Então eu fico ali nessa, o sentimento ele serve de digamos assim, de uma balança de equilíbrio. Ele está ali, eu que experimento se eu quero sentir mais positivo ou negativo, ok? Uhum. E aí, depois disso, né, com relação a puxando mais para o lado da família, né, o quanto esse momento requer que a gente trabalhe e pense muito mais na saúde mental, no bem-estar da família, do que as coisas que estão acontecendo em paralelo, né? O quanto a gente precisa ter uma convivência familiar harmoniosa, tranquila, né? Porque, querendo ou não, né, a pandemia e o distanciamento, ele trouxe novos cenários, né? Para todos nós, e cenários que afetam. Nós temos famílias que antes o pai e a mãe trabalhavam fora e agora estão os dois em casa trabalhando em home office, né? Porque é mais seguro, digamos assim. Nós temos famílias né, que trabalham com serviços essenciais e aí estão na rua, estão expostos, né? E daqui a um pouco já não estão convivendo com os filhos, com os demais familiares, justamente para ter esse maior cuidado. E também nós temos famílias aí lidando com desemprego, né? Porque essa função de troca de bandeira toda hora, abre comércio, fecha comércio, acaba prejudicando, né? Então,
ocasiona esse desemprego, a perda pelo trabalho e também o próprio vírus aí levando muitas pessoas que agora começam a ter rostos para a gente, né? Pessoas muito próximas. Então, como que a gente está lidando assim, né? Como é que estamos tentando lidar da melhor forma com essas emoções que são ocasionadas por esse bolo de coisas que está acontecendo? E aí, mediante a essas configurações, digamos assim, que se estabeleceram, todos nós vivenciamos emoções muito similares. As configurações são diferentes, mas os sentimentos e as emoções são muito similares, né? O que muda nisso tudo? É a forma como cada família, cada indivíduo lida com essa emoção e com esse sentimento. Se a gente for pegar a situação de home office, que é todo mundo junto o tempo todo, né, a gente começa a ter que assumir, digamos assim, uma identidade para a esposa, para o esposo, para os filhos, que a gente não precisava, que é a identidade profissional. Né? Então, a gente começa a ter que integrar essas identidades, né? Porque a gente tem que assumir o que a gente é, eu diria assim, né? É assumir o que somos de verdade dentro de casa. Porque dentro de casa, quem está de fora está vendo como é a nossa família, como é a configuração, como é que é a dinâmica, né? E dentro de casa estão nos percebendo enquanto um profissional mais paciente daqui um pouco com o cliente do que paciente com um filho de 5, 6 anos, né? E aí a criança, o adolescente, começa a se dar conta dessa dinâmica que é diferente. Pô, mas o cara te falou tal coisa e tu respondeu assim, e aí eu te peço tal coisa e tu grita, briga comigo, né? Ou seja, a gente assume papéis diferentes, porque existem, e aí quando a gente se encontra, digamos assim, exercendo os mesmos papéis, todos os papéis, no mesmo contexto, dá choque, né? Porque daí começam os questionamentos, tá? Mas tu tem mais paciência com o fulano lá do que comigo, que sou teu filho, ou que comigo, tua esposa, né? Então isso acaba gerando, isso repercute muito, né, nas emoções e consequentemente nas relações que se estabelecem, né? E aí, Renata, também outra coisa que a gente precisa entender é que a gente está no limite. Porque quando tudo isso começou, aqui em Pelotas foi em 19 de março que parou tudo. Acredito que em Santa Vitória também. Quando começou, né, essa paradeira, que nem eu digo, o que acontece? A previsão era de retorno 15 dias depois, né? Quando eu recebi a notícia, e aí, enquanto mãe, eu pensei assim, não, mas espera aí, é um vírus altamente letal, 15 dias não vão resolver o problema. O meu filho não vai voltar para a escola, pelo menos não presencialmente, né? Preciso, e é interessante que ele siga tendo um contato para manter o vínculo, porque eu percebo assim, se para nós, né, que temos o nosso ritmo de trabalho, que conseguimos manter o ritmo de trabalho, né, e eu diria que em função de tudo isso, né, a demanda, digamos assim, pelo apoio psicológico aumentou bastante, né? No meu consultório, em consultório de colegas daqui, de Porto Alegre, enfim, porque de fato as pessoas têm muita dificuldade em lidar com as emoções, né? E a ansiedade e o medo é algo que tá muito em alta, assim. E aí, quando eu falo, né, nessa questão de, daqui a 15 dias a gente volta, eu pensei, não vai voltar. Isso nem sei se volta esse ano. Quando eu falava isso, as pessoas diziam, tá louca, não é para tanto. Eu digo, olha, eu não sei se não é para tanto, mas eu não vejo a curto prazo um resultado de vacina, de exterminamos o vírus. Não é algo concreto, ele está no ar, a gente nem sabe, daqui a pouco está sintomático, está passando, né? Exato. Enfim. Então, quando disseram isso, eu pensei, bom, vamos ver, né? Vamos indo. Só que a gente nunca imaginou também que fosse durar tanto, né? E aí, se tu for ver, tu disseste que tens 2 meninas, né? Tenho. O quanto a gente sabe que a diferença, eu diria assim, o que está massacrando daqui um pouco mais a educação remota, online, é porque o jovem saiu de uma configuração onde ele tinha o colega do lado para conversar, a professora, essa interação, o sair de casa, o se arrumar, sabe? Exatamente. Ir para o recreio, sentar embaixo do abacateiro ali, fazer sabe? Essa dinâmica de interação, de sair, de se movimentar, parou. E aí, se a gente for pensar, educação online não é para educação básica, né? Mas é uma forma que tanto escolas públicas quanto privadas acharam para que essa ruptura não fosse
100%, né? Porque tendo essa dinâmica ainda, né, do aluno estando ali na frente do computador, interagindo com professores e demais colegas, já está pesado emocionalmente por não ter mais esse contato, imagina se não tivesse nada, se tivesse parado tudo de fato. Então, a gente teria o dobro, digamos assim, dos problemas que estamos enfrentando agora. Então, eu acho que é um momento da gente aproveitar as oportunidades que esse momento oferece, né? Então, é tentar trabalhar na medida do possível, né? É tentar reconhecer os limites, é tentar se perceber até onde pode ir, né? Então, ninguém opera, aliás, nós só operamos no possível. Nem numa normalidade a gente consegue operar no ideal, quanto mais neste momento. Né? Então, é buscar o possível mesmo. E aí também, junto a isso, tentar buscar um equilíbrio, eu diria assim, entre as relações em um momento que é difícil e é de excessos, né? É excesso de convivência, é excesso de saudade, é excesso de falta de ir trabalhar, de ir para a escola, de ir para a balada, de ir, sei lá, para o centro, de ir no Conitos tomar sorvete com os amigos, sentar na praça, tomar um mate. É uma falta de tudo e, ao mesmo tempo, é um excesso de coisas que estão pesadas, digamos assim. É um excesso de cobrança, às vezes, né? Então, a gente precisa trabalhar que entender que nós estamos num momento de muitos excessos e muitas faltas. E eu diria que esse momento de isolamento, de distanciamento, querendo ou não, o vírus acabou proporcionando, digamos assim, um momento de reflexão, de rever valores. O que de fato tem valor para mim? Né? Porque às vezes eu acabava desmarcando um cafezinho com um amigo, ou não ia naquele encontro, ou não saía para tomar um chimarrão no Porto num dia ensolarado, porque, não tô afim. E hoje a gente, tipo assim, 5 minutos, eu só quero 5 minutos de vida normal, de sair para a rua, de encontrar, de abraçar. Né? Exatamente. Eu sou uma pessoa extremamente sinestésica, eu gosto de chegar, abraçar, beijar. Abraçar. E a gente eu também. Não pode fazer nem mais isso. O máximo que a gente tem que se contentar é com filho, marido, mãe, pai, pessoas que estão próximas ali. Mas aquela amiga, né, aquela pessoa que fez parte da tua infância, que hoje te acompanha, não. Nada mais. No máximo o cotovelo. Exatamente. E um aceno à distância. Então, o quanto é difícil para nós que temos entendimento. Aí tu pensa isso multiplicado por 10 nos adolescentes, por 20 nos pré-adolescentes e por 30, 50 nas crianças. Exatamente. Então eu fico pensando assim, o meu filho tem 5 anos e ele está no pré-2, quase ano que vem vai para a primeira. É impossível eu chegar para ele e dizer, meu filho, tu vai ir de máscara, tu não vai tirar e tu não pode abraçar nem beijar os amiguinhos. Ele vai chegar e ele vai abraçar os amigos, ele vai correr, ele vai suar. Não tem. Então, se a gente for pensar a nível de educação infantil, ensino fundamental, o 2 até vai, mas não tem como. É impossível um retorno neste momento, porque é colocar em risco, né? Não sei se tu queres fazer alguma colocação até agora, que eu falei. Não, tranquilo, é que assim, realmente esse excesso, né, de tudo, eu cheguei a ficar 30 dias totalmente dentro de casa, quando a gente teve que parar de trabalhar, e então quando começaram as aulas online, eu levantava cedo e ficava com a minha pequena de 11 anos junto dela lá na sala, assim. E um dia ela foi e me disse, mãe, não me leva a mal, mas eu me sinto sufocada por ti. Eu disse, mas minha filha, né? O que eu estou fazendo? Eu não abro, eu não falo nada, tudo. Ela disse, não, mas é que essa coisa a gente passa 24 horas, porque o meu marido não parou de trabalhar em nenhum momento, porque a atividade dele é essencial. E aí um dia ela me disse, não me leva a mal, mas tu me sufoca, só de estar o tempo inteiro, 24 horas comigo. E às vezes a gente acha que está ali para ajudar, e ao mesmo tempo também está prejudicando sem querer prejudicar, né? E o quanto a gente fica querendo participar desse momento, né? De, como é que é a aula? Quero ver, porque no presencial não pode, a gente deixa ali, vai para casa, ou vai para o trabalho, né? E aí, quando a gente tem oportunidade, a gente quer participar. Só que para eles é vida normal, tipo, sai daqui, dá licença. Exatamente, né? Aí, bom, então tá, comecei a aprender a respeitar o espaço, né? Mas faz parte.
Exatamente. Fernanda, vamos passar para o... Não sei se tem mais alguma coisa ou já posso começar te fazendo as perguntas? Tenho mais um breve conteúdo. Tá, Em vamos seguida, lá. já vamos para as perguntas. Bom, Tá. e aí, né, com esse excesso, digamos assim, a gente começa a pensar, tá, mas peraí, emoção e sentimento não saíram de quarentena ainda, não entraram em quarentena? Não, segue o fluxo normal, né, não tem como parar. E aí, algo que é bem importante também salientar, né, é o impacto do isolamento socioemocional, né, o quanto que isso traz, digamos assim, o quanto que esse momento está trazendo aí de problemas nas relações familiares, muito mais em função de reflexo de hábitos, digamos assim, comportamentos que nós tínhamos antes da pandemia e que a gente quer continuar tendo no momento de isolamento. Né? Eu sempre mexo, é tentar colocar Pelotas dentro de Santa Vitória, não comporta, sabe? A gente precisa entender que, neste momento, menos é mais. Quanto menos eu me procurar situações de estresse, menos eu me desequilibrar emocionalmente, mais saúde eu vou ter mais energia para ter mais tempo, digamos assim, para ficar de boa durante esse período aí de isolamento. E também é um momento de isolamento, digamos assim, da gente colocar corpo e mente em sintonia, né? Numa nova frequência, eu diria assim. Diminuir o ritmo, perceber as coisas que de fato valem a pena, dar valor para a relação familiar, convive com o filho. Se a gente for ver, quem tem criança em casa, eu no caso, né? Meu filho ainda brinca e me chama para o brinquedo, né? O quanto ter a presença de uma criança te livra de pensar no boleto que eu tenho que pagar amanhã, né, no problema que eu tenho que resolver, porque ele está no mágico, ele está no lúdico, ele quer brincar, ele quer imaginar, né? Então ele pega as cobertas no quarto dele e as cadeiras da sala e enche, faz um monte de barraca. E ali é a cama dele, é a cama do urso, é a cama do Batman. Tipo assim, é um mundo à parte, né? E que bom que ele consegue passar, tá conseguindo passar por esse momento desse jeito, né, Renata? Porque ele tem a aula online, né? Só que, claro, como eu começo os atendimentos, ele não está conseguindo atender, seguir, digamos, todos os dias. Então, às vezes, uma vez que outra, ele assiste a aula, está realizando as atividades, mas, assim, atividades que, de fato, são essenciais nesse momento, né? Nada muito... Eu acredito, né, e pelo menos aqui na escola, e acredito que no São Carlos também, o conteúdo não esteja, de fato, sendo 100% passado. O que está sendo passado nesse momento é o que, de fato, interessa aprender. Consequentemente, depois isso vai ser recuperado, né? E querendo ou não, a gente já se encaminhando para o final do conteúdo, né, e depois eu abro para perguntas, o que faz com que pai e mãe, né, ou responsáveis tenham, digamos assim, uma saúde mental equilibrada, né? Querendo ou não, é que o filho esteja resguardado emocionalmente, né? Como é que eu consigo fazer isso com meu filho, né? É tentar estar disponível para acolher as emoções que ele traz. E como é que eu consigo acolher? Acolher não é, por exemplo, morreu alguém, eu vou dizer que, a pessoa virou estrelinha. Beleza, mas a pessoa vai voltar? Não. Mas eu quero chorar. Chora. É acolher. Eu não preciso ter respostas, eu preciso acolher essa emoção e permitir que ela aconteça naturalmente. E aí eu gosto de trazer um exemplo, que normalmente quando um filho cai, né? Lá no início, quando a gente está aprendendo a ser mãe ainda, com os outros, digamos assim, a criança cai e tu limpa a ferida, não foi nada, vai brincar. Poxa, tá doendo o joelho, sabe? A criança pode chorar. Então, eu acho que é um momento que o pai e a mãe têm que confortar essa criança, abraçar, limpar a ferida. E ok, e aí, bom, tá, já passou? Então vai lá, vai brincar, cair faz parte, levantar faz parte, é isso, né? Eu acho que é tentar passar que a emoção não é ruim sentir, mas é possível trabalhar, tá? Também, desculpa te interromper, mas também eu acho importante eles se sentirem seguros de saberem que podem chegar na gente e expor, seja o que eles estão pensando, seja o que eles estão sentindo, de repente, para a gente ouvir alguma colocação deles, por mais simples, por mais singela, ou às vezes até por mais boba que seja, para eles, no momento, aquilo é o tudo, né? Exatamente. Então, para eles, aquilo é o que está ali trabalhando, mexendo com a cabeça deles,
E se eles tiverem essa certeza que podem chegar na gente, que podem contar com mãe e pai, podem desabafar, que podem conversar, que podem trocar ideia, eu acho que isso também já é meio caminho andado, né? Terem essa liberdade de se expor para a gente sem o medo de serem questionados ou ridicularizados ou criticados, né? E aí, tu deu um exemplo perfeito. Querendo ou não, para que isso aconteça, a criança, o adulto precisa se conectar com essas emoções. E quando a gente fala em conectar, a gente está falando também em conexão emocional, a gente está falando em corregulação emocional. O que é isso? É quando a criança chega com questionamentos, né? E eu não tenho as respostas e eu permito que ela chore. E daqui um pouco eu posso dizer, tudo bem, pode chorar, eu também estou triste. E daqui um pouco, se eu adulto sentir vontade de chorar junto. Porque o que conecta, o que faz a criança, Renata, buscar o pai e a mãe como referência, é ele perceber que o pai e a mãe não são seres que estão acima dele, mas estão iguais nesse sentido emocional, tu entendeu? Porque se eu sei que a minha mãe chora, eu me sinto mais livre para chorar com ela também. Para chorar para ela, para contar para ela. Porque eu sempre dou um exemplo que quando alguém passa por alguma situação traumática, tu não vai conversar com alguém que nunca passou. Tu sempre vai buscar uma referência de alguém que ou perdeu um filho, ou se separou, ou perdeu um familiar. Tu vai buscar uma referência em quem já passou, para saber como essa pessoa saiu. Né? Então, é essa conexão emocional que faz com que o jovem perceba que é possível se aproximar. E isso estabelece, eu digo assim, uma conexão familiar perfeita, porque se o meu filho percebe que eu choro, que eu fico braba, que eu fico irritada, ele vai conseguir chegar em mim e dizer que ele tá brabo, que ele tá irritado. Claro, a diferença que aí a gente tem entre criança e adolescente é que a criança ela é muito mais o aspecto, ela passa muito mais pelo sensorial, ela é muito expressão corporal, eu diria assim. Né? Uma criança de até 8, 7 anos, ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela não vai saber expressar com palavras o que ela está sentindo, mas comportamentalmente sim. Né? Então é tentar entender também isso. A criança, quando está com raiva, ela vai espernear, ela vai fazer birra, ela vai gritar, ela vai chamar atenção de alguma forma. Mas é uma forma de se expressar emocionalmente. E o jovem aí já tem um pouco mais de discernimento, mas às vezes também ele procura muito mais os pares, justamente por se identificar, né? Exatamente. De forma geral, seria isso. Se quiseres começar as perguntas. Então vamos lá, vamos passar as perguntas que foram selecionadas pelas coordenadoras da escola. Tá. Tá, vou te passar a primeira pergunta então. Tá. Meu filho, que sempre foi muito motivado, começou a se queixar de ter que ficar muito tempo na frente do computador. O que devo fazer? Bom, aí a gente está falando exatamente, né, daquele ponto do trabalhar no limite, né, no possível. Por quê? Porque a gente não pensou nisso a longo prazo, nessa educação online, né? A gente pensou em algo mais curto. E, de novo, não é algo que é estabelecido para a educação básica. Então, a gente está tentando manter o vínculo, digamos assim, né? Manter aquele adolescente, manter aquela criança conectada com a escola, e com os colegas, e com a professora. Então, é tentar, se está desmotivado, por que está desmotivado? Será que não está se cobrando demais? Será que não está sendo muito exigido? Né? Eu acho que é lidar com as emoções, né? Por isso que eu pautei tanto o assunto hoje na questão emoção, porque às vezes a gente tem reações comportamentais, eu diria assim, mas nada mais são do que reflexos da emoção que eu estou sentindo. Então, esse jovem, ele precisa perceber o porquê que ele está desmotivado, por que ele está cansado, e diminuir um pouco o ritmo, para conseguir ter energia para mais tempo, eu diria assim. Tá. Segunda pergunta. Pais que trabalham e que não conseguem acompanhar o filho durante as aulas online, como negociar com os filhos que querem assistir a aula na hora que está ocorrendo? Bom, aí a gente pode pensar que deve ser o público lá da educação infantil e ensino fundamental 1. Se a gente for dividir, digamos assim, né, nós temos dentro do campo escolar educação infantil e ensino fundamental 1, que vai dos 2 até uns 10 anos de idade, eu diria assim. Depois nós temos ensino fundamental 2, que vai dos 11 até os 14, né? E depois o ensino médio dos 15 até uns 17, 18 anos, mais ou menos. Então, eu diria assim,
aquele aluno que de fato precisa ter alguém que acompanhe fica entre a educação infantil e o ensino fundamental 1, que são mais dependentes, né? Então, como tentar lidar? De repente, tem acesso às aulas, ficam os vídeos gravados, acredito, né? Mas daqui a pouco tentar conectar com a professora, né, para tirar alguma dúvida, os pais daqui um pouco conversarem com a criança, de que naquele momento não é possível, mas que pós o trabalho eles farão as atividades. Eu acho que é tudo uma conversa, né, de tentar colocar que nem sempre vai ser possível, e se os pais trabalham em home office e é possível flexibilizar o horário, de repente não todos os dias, mas 2, 3 vezes na semana, que eles consigam sentar meia hora, 1 hora que seja, já faz a diferença, né? Já para eles participarem da aula, pelo menos naquele período. Exatamente. Os pais que têm dificuldades em explicar o conteúdo para os filhos, por terem dificuldade, ou que os filhos não aceitam porque não é a professora. Como negociar com eles? Como evitar esses atritos, né? Às vezes a gente escutava, eu já não acompanho mais tanto no estudo, porque as gurias já são mais independentes, pela idade também. Mas aquela história de, mãe, tu é burra, tu não sabe mesmo. Não é assim que a professora explicou. Né? E, de fato, não tem como a gente saber mesmo, né, Renata? Eu ainda estou digamos assim, eu ainda estou num momento meio cômodo, porque, né, 5 anos é as letrinhas, é montar as sílabas, mas eu fico pensando quando entrar no ensino médio, tipo, é algo que está mais próximo de mim, mas, de fato, é algo que eu não guardei, né? Sim. Então, é muito complicado, a gente não tem formação para isso, né? Então, como lidar? Tentar ver de novo, né, o vídeo que tem explicando, tentar falar com a professora para tentar daqui um pouco alguma atividade extra, algum coleguinha que possa dar um suporte, né? Eu acho que são caminhos aí para que não tenha-se tanto atrito assim nesse momento, porque de fato é difícil às vezes a gente ter domínio de todo o conteúdo que eles vão aprender, né? Não tem como. E aí os pais também não têm essa obrigação, sabe? Tipo, eles estão ali para auxiliar, para ser suporte, né? Quem vai fazer digamos assim, intermediar é o professor, né? E de alguma forma isso está sendo passado, de forma leve, mas está sendo passado, né? Então eu acho que é tentar levar com leveza, eu diria assim, esse momento. Os pais que não estão sabendo lidar com essa nova rotina de tutores, pois estão quase que em tempo integral com os filhos, principalmente nos momentos das aulas. Como lidar com esse cenário que antes era apenas ao final do dia? Então, hoje a gente está numa situação em que tu começa a te dar conta quem está em home office, né, eu diria. Os pais que estão em home office, eles começam a se dar conta do tanto de tempo que o filho fica no quarto, né, do tanto de tempo que daqui um pouco a criança, eu diria assim, né, o menor tá brincando, tá jogando, porque a rotina em si, ela tá muito mais centrada, eu diria assim, né, ensino fundamental 2 e ensino médio, do que o ensino fundamental 1 e educação infantil. Então, eu acho que essa rotina em si, ela é complicada. De novo, os pais não têm formação, né? Então, eu acho que é tentar sentar do lado, digamos assim, para ensino infantil e educação infantil e ensino fundamental 1, eu acho que é sentar com os pequenos, fazer o que é possível fazer, não se cobrar tanto os pais. E ensino fundamental 2 e ensino médio, eu acho que é tentar dar um suporte, né? Mas não tentar suprir a presença do professor, porque não tem como, né? Não temos como fazer isso. Como lidar com a energia das crianças que estão em isolamento? Então, né? O que eu costumo fazer? Um exemplo do meu, né? Que tem 5 anos. O que a gente faz? Claro, eu moro em casa, né? Então eu tenho pátio. A gente joga futebol. Até teve um vídeo que eu gravei uma vez e postei de colocar a bicicleta, já que não podia andar na rua, eu botei a bicicleta no quarto com um desenho ligado e as rodas da bicicleta altas do chão, digamos assim, né? E ele pedalava. Tipo, você sai do lugar. Sabe como se fosse aquelas bicicletas ergométricas? Ele pedalava e sair do lugar. Então, ele tinha a sensação de estar gastando energia, mas estava olhando o desenho. Não estava tão gostoso assim, né?
Mas, claro, a gente sabe que só isso não supre, né? Eu acho que essa questão, né, de energia, eles já têm estando num ambiente escolar, onde eles correm, no mínimo 20 minutos, né? Eles correm naquele parquinho, na pracinha, eles gastam energia. Mas criança tende, eu sempre digo, meu filho é que nem as eólicas, quanto mais se movimenta, mais energia gera, né? Então, ele só desliga quando as luzes se apagam, e aí, bom, aí ele dorme. Também não dura 5 minutos, virou pro lado e dormiu, né? Mas enquanto tem luz, enquanto tá dia, Deus o livre, dormir é um castigo. Se eu tento fazer ele cestear para dar uma... Não, tá me botando de castigo, eu não quero dormir, por que eu tenho que dormir? Se tá dia, não tá noite? Olha, é um argumento. Mas eu acho que é tentar propor atividades, né? Porque a gente sabe que nós ficamos com energia acumulada, imagina eles, né? Que tem potencial muito maior de energia que nós. Eu acho que é propor atividades, entendeu? Jogar, fazer uma ginástica, porque eles gostam muito, dança, de repente bota música, faz uma dança. Eu acho que é exercício físico, né? Porque, querendo ou não, eles se expressam muito pelo corpo. Atritos entre casais no que tange a ajudar os filhos na rotina escolar. Como melhorar a relação? Então, né? Querendo ou não, a gente sabe, não que isso seja uma verdade absoluta, mas querendo ou não, a tendência é sempre que a mãe assuma as tarefas escolares junto aos filhos, né? Só que neste momento ela está pegando as tarefas escolares, se ela está em home office, ela está limpando a casa, ela está fazendo a comida, ela está dando banho nos filhos, ela está trabalhando, então junta tudo. Então o que a gente costuma orientar? Divisão de tarefas. De repente, para não ficar só acúmulo, né, em cima da mãe, de repente o pai divide. 2 vezes na semana as atividades ficam a cargo dele. 3 vezes na semana a cargo da mãe. E vai intercalando, eu acho que as atividades, né, domésticas, eu diria assim, para não ficar tudo. Porque se a gente, neste momento, conseguir compartilhar, dividir, a tendência é que isso permaneça. Porque esse é o momento em que a gente precisa, de fato, não buscar coisas que estressem. E se eu estou ali, estou vendo que o outro está precisando, eu acho que não custa dar um suporte. Eu acho que é divisão de tarefas. Tá bem. Até que momento é importante o olhar atento dos pais àqueles alunos durante as atividades da escola? Bom, educação infantil e ensino fundamental 1, direto, né? Uma porque eles não têm mesmo como operar ali o notebook, enfim. E eu acho que o olhar mais atento a partir do ensino fundamental 2 e ensino médio, eu acho que é tentar perceber como que está junto à professora, o desenvolvimento do filho, claro, levando em consideração que não tem que ser 100%, né? Ele está na medida do possível, trabalhando dentro do possível. Então, eu acho que é tentar acompanhar nesse sentido, ver como é que está o filho, conversar com ele, se ele está com alguma dificuldade. Eu acho que é exatamente o que tu já comentaste, né? De ser aberta para que o adolescente ou a criança possa buscar, né, uma ajuda, um suporte, quando ela percebe que ela está com dificuldades e não está conseguindo dar conta. E também aquilo, não é o fim do mundo, né? Eu acho que neste momento a gente precisa muito mais se preocupar em sobreviver a esse momento, né? A cuidar da vida, a cuidar de si, do que não vá se cumprir o ano letivo, mas a gente precisa se cuidar para que outros anos letivos venham, né? E a gente precisa ter saúde emocional para passar por tudo isso. Os alunos maiores, que são mais independentes e que mesmo assim apresentam dificuldades em manter a rotina escolar, como agir? Bom, querendo ou não, Renata, se a gente for ver, se nada disso estivesse acontecendo, eles estariam levantando, se vestindo, indo para a rua, chegando na escola, frio, chuva, calor, enfim, né? Eu acho que essa coisa do tá frio, né? Vai ficar na cama, estudar debaixo das cobertas, não. Aí, porque, digamos assim, ó, o pior erro é tu sentar para ler algo, digamos assim, sentar na cama para ler um livro. Em seguida, tu vai estar com, né? Tu senta e aí tu vai indo, quando vê, tu já deitou, já tá dormindo com um livro em cima do rosto. Então, eu sempre acho que
A rotina que vinha antes, ela tem que se manter dentro de casa, mas ela tem que se manter. Se ele acordava, o aluno, a aluna, né, às 7 horas para se vestir, fazer a sua higiene, tomar o café e sair, segue o mesmo ritmo, não muda. Porque se a gente facilitar, digamos assim, a tendência é que daqui um pouco eles nem levantem mais da cama durante todos os 5 períodos de aula na parte da manhã, né? Então, eu acho que o interessante é manter a rotina. Levanta, vai para a sala, ou levanta, vai para a escrivaninha no quarto, mas sai da cama, sai do pijama, lava o rosto, penteia o cabelo, né? Segue uma rotina. Se já não está seguindo, então tem que sentar e conversar com esse jovem, porque senão a tendência é que vá acumulando, né? Daqui um pouco ele já não assiste aula, não faz atividade, quando vê, tá uma bola de neve. Até porque pela própria idade eles têm um excesso de sono, né? Exatamente. Tem muito sono. Aqui em casa eu tenho uma no 6º ano e a outra no 2º ano do médio. Uhum. Então, é bem nessa faixa etária mesmo, assim. Então, eles têm um excesso de sono, tudo, mas as gurias estão conseguindo tirar de letra essa questão, assim, né? E tentar cuidar exatamente o tempo de sono, né? Bom, se eu preciso dormir 12 horas, então eu vou dormir às 6 da tarde, né? Para dormir. Porque vai virar noite e depois não vai ter sono. Exatamente. Então é tentar, bom, acordei com sono, vou seguir dormindo. Não, acorda, assiste aula e cesteia, então depois, né? Dorme. Como seria claro. Como se seria normalmente se fosse frequentar a escola, né? Exatamente. E temos aqui uma última pergunta, Fernanda. O conteúdo ministrado este ano e que, porventura, não for bem assimilado pelos alunos, pela dificuldade da própria educação remota, o que será feito? Será recuperado em algum momento? Eu acredito que com certeza. Acredito não, tenho certeza que sim, né? Até porque isso, digamos assim, as 200 horas, acredito que seja o mesmo, vão ser computadas, elas, né? O ano letivo vai ser validado, eu diria assim. Mas o conteúdo em si, ele não está na sua máxima sendo aplicado, pelo menos, e nem cobrado como seria se fosse de forma presencial. Então, eu acredito que, tenho certeza, aliás, de que os próximos anos terão reforços, terão aulas extras, né? Vai ser suprido de alguma forma o que nesse momento está sendo mais comedido, eu diria assim, né? Um conteúdo, porque pensa, se matemática presencial já é difícil, imagina a distância. Eu tenho uma baita dificuldade, né, em matemática, sempre tive. E aí, então pensa, presencial já tem, é óbvio que a distância vai ter também. Então, eu acho que vai ser, com certeza, recuperado em algum momento. Eu acho que, de novo, é a última pergunta, né, que tu falou? Então, eu acho só assim, para finalizar, Renata, eu acho que é muito mais importante que os pais se atentem para a saúde emocional dos filhos, né? Porque a cobrança de passar de ano, não que eles não vão passar, mas a cobrança pela nota máxima, pelo desempenho máximo, nesse momento a gente não pode fazer isso com eles, porque eles já estão vivendo no limite de não poder sair de casa, de não poder encontrar os amigos, de não poder ver o vô, a avó, parentes, né, que tinham mais contato antes, de fazer de sair, de conviver na natureza, enfim. Então, eu acho que já está todo mundo no limite, e cobrar o excesso disso é prejudicial. Então, eu acho que os pais, né, tentarem entender até que ponto o filho vai, porque cada filho é um, né? Tem duas, mas elas são completamente distintas, né? Eu tenho um só, não tenho um parâmetro, mas eu consigo perceber ele com as outras crianças. Então, eu sei que ele tem o tempo dele. Todo mundo precisa sair bem emocionalmente de tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem muitas histórias para contar depois. Então tá, Fernanda. Bom, eu gostaria de te agradecer, né? Agradecer, em primeiro lugar, ao colégio, né? Que, como tu disseste no início, o Colégio São Carlos, nós duas somos filhas do São Carlos, né? Toda a nossa vida estudamos lá, somos da mesma geração, nos conhecemos da escola, né? Então, acho que agradecer essa oportunidade que nos é dada de proporcionar isso, e tomara que a gente tenha, pelo menos com esse nosso bate-papo, tenha surtido algum efeito e ajudado um pouquinho os outros pais também que estão com essas mesmas angústias, esses mesmos anseios que nós, né? Com certeza. E então, eu queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade,
e te passo a palavra, então, para o teu encerramento. Muito bem. Eu que gostaria de agradecer imensamente, novamente, pelo convite, pela oportunidade, né, de poder contribuir um pouco, né, para melhorar, digamos assim, a situação. Agradecer novamente à equipe da Escola São Carlos pelo convite. E eu acho que se a gente conseguir nesse momento, né, porque agora a gente não consegue mais enxergar sorrisos, a gente só enxerga os olhos, né, os olhos falam. Então, se neste momento, ao sair dele, a gente ainda assim não conseguir olhar no olho do outro, então a gente não aprendeu nada com tudo isso, né, e querendo ou não, os olhos são a janela da alma, e isso fala muito de cada um de nós. Então, agradeço imensamente, muito obrigada pela oportunidade. Se surgirem mais dúvidas, né, depois eu encaminho o e-mail, as pessoas podem encaminhar suas dúvidas, estou à disposição. Muito obrigada.